arbitragem e foi um assunto que eu conversei contigo na sexta-feira. Qual sua avaliação sobre o que aconteceu aqui hoje na Serrinha? Boa tarde. Vamos lá. A gente já tinha falado. Querendo ou não, o circo já estava sendo armado, né? E aí, com todo respeito aí, o Osimar, boa pessoa, tudo. Mas não pode, ele tinha que ter expulsado o jogador já no começo do jogo ali, que deu uma cotovelada maldosa no rosto do Lourenço. Aí não tem critério nenhum, aí uma falta semelhante, ele dá o cartão amarelo pro Diego Renan, na outra semelhante do adversário, aqui no segundo tempo não tem cartão. Ele me expulsa um Jordan num lance que, acho que se brincar, nem falta foi. Nem falta foi, no máximo, talvez um jogo perigoso ali ainda para sair com 2 lances. Então, esse circo já está sendo armado já tem um tempo. Então, acho que o Osimar vai se tornar um grande árbitro, um árbitro de apitar final de campeonato goiano, de apitar clássico, de uma envergadura dessa, mas não está pronto. Então, lances aqui, ó, que inversão, não dá falta, aí ele quer te compensar dando um lateral, então completamente perdido, e a gente fica refém, porque o campeonato está muito bom, cobertura espetacular aí, TBC, hoje aí um jogo aí, casa cheia. Nós precisamos valorizar o campeonato e o produto arbitragem, ele é peça fundamental nisso aí, não pode. Apesar de nós ter sido incompetentes, tiveram a felicidade de, numa falta, conforme foi, o atleta acertar um chute da forma como foi, apesar da nossa barreira ter falhado. Mas foi feliz no lance, e depois nós tivemos um jogo em que a expulsão foi merecida, e a gente não soube se impor com um jogador a mais. Motivos pelos quais a gente não se impôs, talvez, sequência de jogos, começo de temporada, você se impôs um jogo aí quase meio-dia, faltou às vezes um pouco a mais, o adversário também soube jogar com um a menos, achou o gol e fez o jogo com isso, e necessariamente eu tenho que destacar também que não, vamos dizer, que foi um jogo em que, apesar vamos dizer assim, da gente não falar assim que o Tadeu fez tantas defesas, fez uma grande defesa numa falta do Marlon, mas a equipe chegou, tivemos boas finalizações, faltou o capricho e, por consequência disso, a gente sai daqui hoje com um resultado positivo, mas também não deixando de negativo, mas não deixando de atribuir à arbitragem também uma parcela de contribuição nisso aí. É muito preocupante como a forma como o adversário está tratando a competição desde o início, e aí resulta nisso aí hoje. De que forma que o adversário está tratando a competição? Então, primeiro que o adversário ele menospreza a competição. Ele menospreza talvez para tirar uma responsabilidade que é dele também, de vencer a competição. No segundo ponto, todo jogo atribuindo erros à arbitragem, inclusive erros que não aconteceram, para deixar a arbitragem numa situação desconfortável, para um cara vir aqui, às vezes inexperiente, quando a gente fala da experiência, é o cara se comportar melhor diante das adversidades. Não pode. Com 15 minutos de jogo, tinha que ter sido expulso o jogador do Goiás. Então, inversão de lance, a forma da condução da partida. Então, isso aí é reflexo do que vem falar. É toda rodada, uma pressão na arbitragem, toda rodada, e aí culmina nisso aqui. Chega um árbitro, que às vezes ainda não está pronto, boa pessoa, mas às vezes ainda não está pronto para apitar esse nível de jogo, e vem aqui e ele não tem ainda a bagagem para fazer o que tem que ser feito. Em relação a essa situação de arbitragem, presidente, por exemplo, não pôde contar com o Newton, que estava, né, lá em Brasília. Se tratando dessa situação, é momento, se a federação cogitar árbitro de fora, o Vila seria a favor disso em clássico? Eu sou a favor da arbitragem boa. Se quiser trazer árbitro lá do Ceará, do Rio Grande do Sul, para mim pouco importa. O que a gente quer é uma arbitragem justa. Só isso. Se os nossos aqui não estiver pronto para o desafio, então que vá atrás de outro, porque isso é o produto do campeonato que está em jogo. Mas, no geral, você acha que a partida de hoje foi resultado justo para a vitória do Goiás? Olha só, eu acho que, por exemplo, você pega aí, o que o Goiás fez para ganhar o jogo?
Primeira pergunta é essa. O que o adversário fez para ganhar o jogo? Acertaram um lance e nós também não fizemos muito para virar o jogo. Então, vamos dizer, é complicado você dar uma resposta dessa, porque tivemos ascenso, o Tadeu fez uma grande defesa na falta, tivemos 2 chutes que passaram muito próximos do gol, um chute do Souza, um chute do Neto Pessoa. Às vezes fomos um pouco afoitos, chutamos muita bola fora da área, às vezes era hora de ter controlado um pouco melhor ali a posse na fase ofensiva nossa. Nós estávamos com um jogador a mais para tentar achar a melhor alternativa. Mas é isso. Viemos aqui, jogamos com um adversário que tem o maior orçamento do campeonato. E nós estamos saindo daqui contrariados. Começamos o jogo. Parecia que nós estávamos melhor quando estava 11 contra 11, depois que o jogador foi expulso. Aí logo em seguida tomamos o gol, e aí eles conseguiram jogar. O adversário soube jogar o jogo. Minou o jogo, falta, faz parte. Então, o que eu posso te dizer? Uma atmosfera difícil, jogando com a casa cheia do adversário. O adversário que tem o maior investimento da competição. Então, se eu falar também que a nossa equipe... eu tenho que olhar só pelo lado negativo, eu não vou fazer isso, porque também eu não vejo dessa forma. Pensando no futuro, presidente, pensando em mata-mata, por exemplo, essa arbitragem de hoje é algo que o Vila vai fazer algum tipo de representação junto à Federação Goiana de Futebol, pensando lá na frente, para que, se vier a perder, que perca dentro de campo mesmo, sem interferência, porque a gente sabe que para o grupo a cobrança vem normalmente. O que faz a gente tem que falar aqui, aí contar também com, vamos dizer assim, com a atmosfera também que vem a blindar o clube, que a gente não fica pedindo favorecimento de nada. E a gente também não vem aqui falar de coisa que não aconteceu e cobrar, igual foi feito aí pelo pessoal. Mas um jogo de uma exigência maior, igual é um clássico, aí nós precisamos, o que eu volto a frisar, Osimar, bom rapaz, acho que é a pessoa correta, tudo, mas ainda não está preparado para um jogo dessa envergadura. Entendeu? Então, aí, na hora de secar o bagaço, tem que ser alguém que tem experiência, aí tem que ter um auxílio de VAR. Uma situação aqui duvidosa do Doma. Nesse canto tem um possível pênalti aqui. E aí? O lance do Lourenço lá, tinha que ter sido expulso o atleta. Então, são lances assim que depois, no final da história, se tornam capitais também. Esse lance é o do Palácios? Do Palácios, cotovelada, flagrante, ridícula, covarde do atleta. E aí vai... E o VAR também poderia, tranquilamente, como foi o vermelho direto aqui, poderia ter cancelado o cartão, porque aquilo ali nem falta foi. O jogador nosso, ele foi uma disputa de bola, foi com energia maior, mas ele acerta a bola. Ele antecipa o atleta, ele acerta a bola. Então, qual que é a razão? Então, vamos dizer, é o produto do campeonato, está em jogo. O adversário ganhou o jogo dentro do limite da justiça, do correto, faz parte. Volta a frisar. A última vez que nós viemos aqui, nós ganhamos o jogo. Hoje nós viemos aqui e perdemos. Nós estamos falando de um grande adversário, um adversário que tem o maior orçamento da competição, que ganhou com um gol de falta que a barreira abriu, fazendo cera dentro da casa deles. Com a casa cheia, atmosfera difícil para qualquer um que vai vir jogar. Então a gente também não vai achar que é terra arrasada, não. Vamos olhar, a cicatriz fica, olhar ali para ela, tem que doer um pouquinho, mas os mesmos 3 pontos de hoje são os mesmos 3 pontos de quarta-feira. Eu não estou querendo dizer que eu não trocaria a vitória de quarta para de hoje. Lógico que eu trocaria, tranquilamente. Mas a gente também, nós temos que ter serenidade. Presidente, para fechar, até depois do clássico contra o Atlético, depois da lesão do Rafael Donato, o senhor admitiu que, se fosse preciso, até seria acelerado o processo de trazer um outro zagueiro. Chegou a se cogitar essa situação de contratar mesmo um zagueiro, um lateral direito, já que o Alex também saiu? Olha só, esse momento é o momento mais difícil de se contratar. Ou você vai pegar um atleta parado que talvez não vai te resolver, que vai precisar de 20, 30 dias para estar em condição de jogo. E o atleta que às vezes te interessa, que está já jogando, ele está em outras equipes que estão no início do campeonato e não vão liberar. Então, assim, se tiver a oportunidade, nós estamos atentos, correndo, mexendo. Se tiver uma oportunidade interessante, nós vamos estar reforçando a equipe de forma paulatina.
essa questão do Donato, ela tem um prejuízo gigantesco, é a capitão da equipe, um líder que nós temos, um atleta com a referência defensiva nossa hoje, que não tem histórico de lesão. Então, você faz todo um planejamento voltado nisso e você tem que acelerar. Por exemplo, você também não pega assim, o Alex, que já estava ambientado no clube, tinha as valências que a gente acha interessante para a competição, e ele sai numa situação em que ele fez uso de uma cláusula do contrato que ele tinha, ele saiu e te prejudica achar outro. Então, mas a gente tem que olhar para frente, nós temos uma boa equipe, nós estamos trabalhando bem e os resultados vão vir. Certinho, muito obrigado ao presidente Hugo Jorge Bravo, falando aqui em